Salmos, capítulo 73. Salmo 73. Salmo 73, de 1 a 3. Salmo 73, de 1 a 3. Se tiver como colocar um sonzinho para mim aqui no fundo, abençoado, eu vou te agradecer. Salmo 73, de 1 a 3. Diz assim: com efeito, a abençoada vai tocar, glória a Deus. Oh, Jesus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aí você vai para o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até aí. Queridos, se você observar esse salmo, irmãos, tem um homem que está aí, e esse homem ele está desabafando com Deus. Esse homem ele não está bem, queridos. Ele está angustiado, ele está frustrado, ele está passando pelo vale da sombra da morte. Se você observar o texto, ele começa o versículo 2 dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele está dizendo: eu quase escorreguei, eu quase me perdi, eu quase saí da bênção, eu quase me enrolei. Pouco faltou, ele diz, para que escorregasse os meus pés. Quem é este homem? Esse homem, irmãos, é Asaf, que significa Deus dele se apoderou. Queridos, esse moço foi considerado o maior músico do Antigo Testamento. Ele era levita, aquele que consagrava a sua vida ao Senhor. Quando a arca foi traga de Jerusalém, ele foi o principal músico que estava ali tocando. Quando o templo do rei Salomão foi inaugurado, ele também estava ali e ele tocou. Nos principais eventos de Israel, Asaf estava presente. Ele escreveu 12 salmos. Na época do exílio de Babilônia, os cantores do templo eram referidos como os filhos de Asaf. Irmãos, esse homem influenciou uma geração de músicos. E o que está acontecendo com esse moço? Por que ele diz que os pés dele quase desviaram? Se você observar o versículo 3, ele diz assim: pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Queridos, a inveja, ela começa com o olhar. Ele diz assim: porque eu olhei. Irmãos, esse moço, ele deixa de olhar para ele, e ele começa a olhar para o outro. Ele começa a observar aqueles que chegam ao topo. Ele começa, irmãos, a olhar aqueles e aquilo que está à sua volta. Eu me lembro, numa sexta-feira, nós trouxemos um pastor aqui muito usado, irmãos. Ele era usado em milagres. Queridos, nós vimos aqui numa sexta-feira, pessoas calvas, cabelo nascendo na cabeça. Pessoas que tinham o pé torto, o pé se acertando. Nós vimos aqui, irmãos. Nós vimos muitas coisas. Uma criança que tinha uma muleira assim, 6 centímetros, começou a voltar e chegar no lugar. E ele falou conosco assim: eu oro por tudo, irmãos. Ele falou assim: eu oro até... Ele falou assim: nós por nariz, por barriga. Eu falei assim: é mesmo, pastor? Eu fiquei interessado. Eu oro por nariz, o nariz chega no lugar, fica menor. Assim, glória a Deus. E aí começou o culto, ele começou a orar por todas as pessoas. E eu pensei assim: eu vou pedir ele para orar pelo meu nariz, para diminuir. Mas, irmão, sinceramente, a gente fica meio com vergonha, não fica? Imagina, todo mundo pensa assim: ô pastor, você dá para olhar para o meu nariz, para diminuir? A gente fica meio sem graça, não fica? E eu falei assim: eu vou deixar para lá, porque esse é o meu único defeito, e eu vou ficar me achando. E aí, irmãos, eu falei assim: não, mas aí eu vi o Esdron. Cadê o Esdron? Ele tá aí? Tá não. Aí o Esdron, irmãos, ele saiu e foi direto no pastor. E eu vi o pastor orando pelo nariz dele. E eu pensei comigo: meu Deus,
Já pensou se o nariz do Hezron melhora? Já pensou se o nariz do Hezron fica legal? Não, eu não posso perder essa não, eu não vou me perdoar. E aí, irmãos, eu fui até o pastor, falei assim, pastor, ora pelo meu nariz também. Irmãos, ele orou pelo meu nariz e falou comigo, vai daqui em casa orando em línguas. Saí daqui em casa dirigindo, parava minha menina brigar assim, ora em línguas. O pastor mandou, orei. Acordei de manhã, olhei, não vi nada diferente. Minha mulher ainda tentou me consolar, dizendo que deu uma melhorada, mas não melhorou. Mulher assim, né, irmão? Então, menino. Mas aí, irmãos, nesse mesmo dia, aí o Hezron falou assim comigo, pastor, agora eu fiquei preocupado também. Eu fiquei pensando, se o nariz do pastor Jonas melhorar, eu acho esse pastor em qualquer lugar. Você está entendendo, queridos? Nós começamos a olhar para o outro. Então, quando nós começamos a olhar para o outro, nós começamos a comparar. E ele diz assim, eu tive inveja. Queridos, não tem coisa pior que a inveja, sabia? Não tem coisa pior, sabe por quê? Porque a inveja, a pessoa nunca compara a história toda da pessoa. A pessoa começa a comparar um momento, não é assim? Ele não olha o que aquela pessoa passou, ele não olha a luta daquela pessoa, ele olha o momento. E ele nunca compara coisa boa com coisa boa. Ele compara coisa boa com coisa ruim. E ele diz no verso 4 que quando ele começou a observar o outro, ele começou a ter inveja. E ele diz assim no verso 4, não apertem sua morte, seu corpo é sadio, bebem água em abundância, sempre em segurança, e as riquezas aumentam, pois de contínuo eu sou afligido, a cada manhã eu sou castigado. Talvez você poderia me dizer nessa noite, pastor, eu não tenho inveja. Irmão, deixa eu dizer para você, a inveja é como uma sementinha. A inveja é como uma psicopatia. Ela tem um grau baixo, médio e elevado. Baixo, médio e alto grau. Eu me lembro de um dia, que eu estava num lugar, irmãos. Eu não sei onde, eu estava num lugar e de repente um menino veio ao meu encontro e veio e abriu os braços. Me abraçou, irmão, sabe aquele abraço assim? Um menino assim, me abraçou, um menino de uns 20 anos, me abraçou, mas me apertou, nunca me viu. E falou assim, você me perdoa que te traí? Aí, irmão, eu olhei para o menino e falei, menino, você está me confundindo com alguém. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, nós começamos a olhar para o outro e começamos a querer ser o outro. Olhamos para outra e queremos ser a outra. A pessoa não quer ser ela. Tem gente, irmãos, que quer ser o Roberto Carlos. Tem pessoas que se vestem, você viu na mídia, tem gente que se veste igual o Roberto Carlos. Tem gente que manca igual o Roberto Carlos. Tem gente que quer cantar, quer falar igual ele, irmãos. Ele começa a olhar para o outro. Ele começa a viver a vida do outro, queridos. Esse dia eu vi uma reportagem de um menino que queria ser o Michael Jackson. 3 meninos, irmãos, eles tinham fotos do Michael Jackson. E o Michael Jackson já até morreu. Eles falavam no Michael Jackson, se vestiam igual o Michael Jackson, cortavam o cabelo igual o Michael Jackson, tinha um jeito do Michael Jackson. Eles não queriam mais ser eles. Eles queriam ser o Michael. Eles começavam a olhar para o outro e queriam ser o outro. Hoje tem uma geração que quer ser o Neymar, quer andar igual o Neymar. Irmãos, tem um menino, eu vi ele hoje, ele quer ser o guerreiro do Flamengo. Meu Deus, assim, você é doido. E ele cortou o cabelo igual do guerreiro. Irmãos, ele olha igual o guerreiro. Até jogar igual o guerreiro ele joga. Joga nada. A pessoa, querido, começa a querer ser a outra pessoa. Ele começa a viver em função de outra pessoa. Às vezes eu brinco aqui, que eu pareço o Cauã Raymond. E aí esse dia eu chegando aqui na igreja, um irmão falou assim, pastor, olhando bem, o senhor parece mesmo. Irmãos, você imagina se eu começar a achar que eu pareço com ele? Aí você começa a querer viver a vida do outro. Você começa a querer ser a outra pessoa.
Queridos, tem pessoas que vivem em função de outras pessoas. Tem marido que vive em função da mulher. Tem mulher que vive em função do marido, irmãos, em função, parece ali, fica atrás. Se o marido dá um passo aqui, ela dá um passo ali. E vive, parece que está vivendo a vida, não vive a sua vida. Tem mãe, irmãos, que vive a vida do filho. Fala, Deus. Vive a vida do filho, não vive a vida dela, irmão. Tem pessoas que é assim, queridos. E ele começa a viver a vida do outro para agradar o outro. Quando meu cunhado se casou, eu não tinha carro, e ele casou ali no Maison Rosé, ali em Vitória. Eu já era casado? Cadê, mãe? Já era? Amém. Tinha 1 ano de casado. E aí, irmãos, nós somos no casamento. Aí, meu cunhado tinha um Passat vermelho, caiu nos pedaços. Imagina um troço caindo nos pedaços. Mas era melhor que de ônibus, não era? E eu peguei o Passat emprestado. E fui com o Passat. Irmãos, quando eu cheguei, tinha uma vaga, eu coloquei o carro, mas estava todo mundo no casamento. Quando acabou o casamento, todo mundo saiu. Irmão, só Corolla, Hilux, muito carro top. Aí minha mulher falou assim, vamos embora. Eu falei assim, é ruim de ir embora agora. A moça gostou desse casamento, demorando demais. Sabe, irmão, você está preocupado com o que o outro está pensando, irmãos. A gente começa a preocupar com o outro. O que o outro vai pensar nesse carro? O que o outro vai pensar? Como é que é inveja? Você está preocupado com o outro. Não é assim, queridos? Estava no congresso, o pastor falando. Eu não entendi esse negócio falando que uma mulher arruma para outra mulher. Uma mulher arruma para outra mulher. Então, se você observar isso, tem um troço errado. Por que uma mulher se arruma para outra mulher? Por que você está preocupado com outro? Olha como é que o negócio nasce. Aí o outro, você chegou, irmão, você está bonito hoje? É pastor, é para Jesus. Irmãos, é claro que tudo é para Deus, mas a gente se arruma para a gente, não é? A gente se arruma para a gente. Você quer ficar bonito, tem que ficar o melhor. Mas às vezes a gente, irmãos, nós começamos a querer viver a vida do outro. Eu tenho um amigo que ele tem muito dinheiro. Ele mora lá em Guarapari. E ele me chama direto para ir para a casa dele. Irmão, mas não dá para ir para a casa dele. Ele me chama direto e ele gosta de ir nos restaurantes assim, endemoniado. Você chega lá, comida R$80, R$90 o quilo. Assim, Deus me livre. E aí, irmãos, não dá para acompanhar ele. Entende? Até porque ele não fica bancando a gente. E você tem que pagar. Você entende? Aí não dá. Mas, irmãos, o que existe gente, de pessoas, que quer viver a vida que não pode. Ele quer viver um nível de vida que não é para ele. Ele quer, às vezes, acompanhar o outro, irmão. Ele quer acompanhar o outro. E aí ele se enrola, e aí ele entra em dívida, e aí ele começa a viver fora da realidade. Ele não olha mais para ele, agora ele começa a olhar para o outro, e a vida dele começa a se enrolar, e ele entra numa situação terrível. E se você observar o versos 21, ele diz assim, quando o meu coração se amargurou. Querido, porque ele teve inveja, porque ele parou de olhar para ele, porque ele começou a olhar para o outro, ele começou a se amargurar. Ele disse assim, o meu coração azedou. Provérbios 14:30 diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ele diz assim, o meu coração se amargurou. E tem uma versão que ele diz assim, que ele sente picada nos rins, querido. Queridos, ele tem uma doença psicossomática, e agora essa doença, ela ataca o corpo, e ele está doente. Querido, às vezes você fica doente, às vezes você fica mal, e você não sabe o que está acontecendo. É porque nós muitas vezes estamos olhando para quem não deveríamos olhar.
É como a falta de perdão. A pessoa que não perdoa, ele almoça com outro, ele toma café com outro, ele janta com outro, ele dorme com outro, ele vive em função do outro e ele fica doente. E no verso 22 ele diz assim: eu estava embrutecido. Ele diz assim: eu não sabia porque eu estava desse jeito. Ele diz assim: eu era como um animal irracional. O que é um animal irracional? Um animal irracional é alguém, irmãos, uma pessoa que perdeu o controle, que faz as coisas e não sabe o que está fazendo. Ele diz assim: eu era ignorante, eu era insuportável. O homem se torna insuportável, ele fica mal demais. E ao invés de você trazer as pessoas para perto de você, você acaba fazendo o quê? Afastando as pessoas de você. Lembra do rei Saul? A Bíblia diz que quando ele viu Davi caminhava com ele, e ele viu Davi ganhando todas as lutas, sendo vitorioso, e a Bíblia diz que ele olha para Davi, e ele fala assim, ele entra na cidade, eles vinham de uma vitória, e Davi, e o povo canta e grita: Davi, Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Naquele momento, irmãos, o rei Saul teve inveja de Davi. Naquele momento ele invejou Davi. Ele não aceitava, ele disse assim: quem tem que estar no topo sou eu, quem tem que ser o melhor sou eu. E às vezes, irmãos, nós invejamos o outro, nós queremos estar no lugar do outro, nós não aceitamos. Alguém disse assim, que é muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Ele quis, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa disso ele rompeu com um cara que ele não podia romper. E a Bíblia diz que a partir de um momento ele fica irracional, ele fica bravo, e agora ele começa a perseguir Davi. Ele se torna um perseguidor implacável de Davi. Ele fica bravo, o demônio entra nele, ele fica bravo, porque ele teve inveja desse moço. O negócio foi tão feio que lá na frente, o rei Saul, ele morre na batalha. Sabe por quê? Porque ele rompeu com um cara que não era para romper. Queridos, às vezes quando nós rompemos com quem não éramos para romper, nós afastamos as pessoas de nós. E nós tínhamos que ser abençoados e perdemos a bênção. Era para você ser abençoado, era para você ganhar a guerra e você perde por causa da inveja que te afastou da pessoa. Eu fui no casamento em Domingo Martins, fazer o casamento lá, me convidaram, eu fui, irmãos, e a dona rica, chegamos lá, o carro mais simples era o meu. Falei com a minha mulher: ó, um monte de carro aí, vamos passar a mão nesses carros aqui, vai que Deus abençoa. E aí, queridos, fazemos o casamento uma bênção, e fiquei lá de grátis, né? Deus abençoando. E aí, de noite, fomos almoçar com um casal lá, abençoado. Foi bom, irmãos. Aquele restaurante chique, entendeu? Dá mais 0,800 de Deus. E aí, irmãos, os irmãos conversando, os caras assim, tudo situação boa, não tem? Os caras falando de jatinho, de não sei o quê, e eu lá, sem saber o que falar. E aí os caras falaram assim: qual a marca dessa camisa? Aí eu falei assim: não sei o quê, jacaré, não sei nem o que era. Agora eu sei. Um jacarezinho, e outro não sei o que lá, Lacoste, né? Isso. Aí o outro, aí pra mim não deu, aí eu fiquei assim, ele, pra não deixar o sem graça, me deixando mais sem graça ainda. Aí perguntou assim: qual a marca essa camisa? Perguntou pra mim, irmão. Piorou mais a minha situação, veio me ajudar. Promotion. Que marca é essa? Promoção. Você está entendendo, irmão? Mas a gente fica com raiva. Aí se afasta do outro. Você não quer caminhar com o outro porque ele está melhor. Não, irmão, você tem que aproveitar. Aí você tem que estar perto do outro. Se ele está te abençoando, ore por ele, abençoe ele. Eu quero que você prospere mesmo que eu estou com você. Entende? Você não pode ter inveja do outro. Você não pode querer estar no lugar do outro. Você tem que encostar nele e ser abençoado por ele. Tem um abençoado que comprou um sítio, assim: irmão, melhor do que ter um sítio é ter um amigo abençoado que tem. Não é, irmão?
glória a Deus, eu te abençoo, agora eu quero ir lá orar pelo seu sítio, e tem que ser um final de semana orando, e ungindo, e tem que levar minha mulher, minha filha, todo mundo. Entende, irmão? A gente tem que fazer isso. Mas às vezes a gente não faz, irmãos. E a gente começa a ficar ignorante, a gente começa a ficar mal, a gente começa a se afastar das pessoas. E se você observar no verso 16, ele está falando, e ele fala assim, quando eu tentei compreender, o que esse moço faz, irmãos? Ele vai fazer uma análise, ele vai analisar o que está acontecendo com ele. Você já fez uma análise? O que está acontecendo comigo? Por que a minha vida está desse jeito? Por que não melhora? Por que não prospera? Por que eu estou desse jeito? Por que as portas estão fechadas? O que está acontecendo? E esse moço, irmãos, ele começa a fazer uma análise. Queridos, sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos fazer uma análise. Nós queremos achar um bode expiatório para nós culparmos. Nós culpamos os outros e nós culpamos a Deus pelas coisas que não dão certo na nossa vida. E nós não queremos fazer uma análise, porque quando a gente vai fazer uma análise, a gente pode chegar à conclusão que o maior culpado somos nós mesmos. Às vezes chega diante de Deus, Senhor, ele casa, eu não caso. Senhor, ele trabalha e eu não trabalho. Senhor, eu tinha um carro e eu perdi o carro. Senhor, eu perdi isso, eu perdi aquilo e eu perdi. O banco pegou tudo, Senhor. Nós não queremos fazer uma análise, porque na maioria das vezes nós podemos ser os culpados, queridos. Eu contei numa sexta-feira aqui de uma mulher. Essa mulher, ela andava com Jesus. E ela andava de mãos dadas com Jesus. E de repente, irmãos, uma cratera se abriu e ela caiu naquele buraco. E ela ficou revoltada com Jesus. Ela olhou para Jesus e disse, Senhor, como pode? Eu estou caminhando com o Senhor. Eu estou de mãos dadas com o Senhor. E eu caí nesse buraco. E Jesus olhou para ela e disse, olha a sua volta. Existem várias pessoas à sua volta que estão com picaretas nas mãos. E essas pessoas estão cavando buracos. E disse para ela, normalmente, minha filha, as pessoas elas caem nos buracos que elas mesmas cavaram. E vou te dizer mais, você só não morreu, você só não se arrebentou, porque eu estava segurando na sua mão. Você está entendendo que Deus é bom demais? Queridos, e nos versos 16, ele fala assim, eu fiquei sobremodo perturbado. Ele ficou perturbado no ver, e ele diz assim, e aí, irmãos, ele está tão perturbado, ele está tão mal, quando ele começa a chegar à conclusão que ele está errado, e ele diz assim que aí, quando ele começa a observar, isso aí o leva para outro lugar, que é no versículo 17, aí ele diz assim, então eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando ele entra no santuário de Deus, quando ele entra na presença do Senhor, ele diz assim, então eu percebi o fim deles. Queridos, entrar no santuário de Deus é buscar a presença de Deus. Quando você entra no santuário de Deus, Deus traz as respostas, querido. E quando ele entra na presença do Senhor, ele começa a ter discernimento. Ele começa a entender o que está acontecendo. Então ele começa a descobrir algumas verdades, 17 a 28. E no 18 ele diz assim, certamente, tu os põe em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Ele está dizendo, o outro lá, ele está vivendo ilusão. Ele está dizendo, tem muita coisa que eu estou olhando que é pura ilusão. Ele está dizendo, o outro está numa areia movediça, o outro não tem sustentação. E no 27 ele diz assim, aqueles que esquecem do Senhor, o Senhor se esquecerá dele. Ele percebe que aquilo que está à volta dele é pura ilusão, querido. Não tem base, não tem sustentação. Conta-se que
que quando Alexandre o Grande estava nos últimos momentos da sua vida, um homem muito rico, morreu aos 29 anos de idade, chamou os seus e disse: eu quero fazer 3 pedidos. E o primeiro pedido, ele disse assim, ele estava muito mal, ele iria morrer, ele disse assim: no dia da minha morte, não quero nenhum parente carregando meu caixão. Ele falou assim: eu quero os médicos, eu quero que todos os médicos, quero 4 médicos, de jaleco e tudo, carregando meu caixão. Mas assim, mas por que, Alexandre, você quer os médicos carregando o seu caixão? Para dizer e para mostrar que a ciência não foi capaz de me dar vida. Eu quero outro pedido. Eu quero que enquanto os médicos estão carregando o meu caixão, pegue o meu dinheiro e vão jogando no chão. Jogue sobre o meu caixão. Eu quero que seja um caminho. Mas para que você quer isso? Para mostrar que nenhum dinheiro dessa terra foi suficiente para me dar vida. Em último lugar, ele disse: eu quero que as minhas 2 mãos fiquem para o lado de fora do caixão. Mas por que você quer isso? Ninguém faz isso. Eu quero. Mas para quê? Para mostrar que sem nada eu vim para esse mundo e sem nada eu vou voltar. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? É ilusão. Às vezes nós ficamos olhando para os lados e nós não olhamos para quem deveríamos olhar. E esse homem começa a perceber, depois de estar na casa de Deus, ele diz assim: eu, todavia, no 23, estou de contínuo contigo. Ele reconhece que apesar das lutas, Deus é com ele. Ele reconhece que quem segura na mão dele é o Senhor, que quem fortalece ele é o Senhor. E no 24, ele diz assim: guia-me com o teu conselho. Isso aqui que ele está dizendo, apesar de tudo, é o Senhor que direciona a minha vida. É o Senhor que direciona a minha vida. E no 24b ele diz assim: depois o Senhor me recebe na glória. Sabe o que ele está dizendo? Com o Senhor eu posso ter certeza do amanhã. Com o Senhor eu posso ter certeza do futuro. Com o Senhor o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O momento pode ser de luta, mas o final é de glória. Final é de glória, queridos. Eu vi um pastor contando de um membro da igreja dele, uma senhorinha. E essa senhorinha estava muito doente, estava no hospital. E ela estava nos últimos momentos com um câncer terminal. E ele foi visitá-la e ela sentia dores terríveis. E ele disse que ela fechava os dentes querendo gritar e não gritava. Ele disse assim: dona Sebastiana, por que a senhora não grita? Porque se a senhora gritar, a dor vai amenizar. Ela disse: eu não vou gritar. Mas por que a senhora não quer gritar? Sabe por que eu não quero gritar? Está vendo aquela mulher do lado? Ela falou assim que Deus me abandonou e o meu Deus não me abandonou. Ele não me abandonou e eu não vou gritar, eu não vou dar esse gostinho para ela, eu não grito, eu não choro, eu seguro para provar que Deus não me abandonou. Passaram-se 2 semanas e a dona Sebastiana faleceu. Esse pastor disse que eles foram ao enterro dela, foi um dia de semana. Ele disse, queridos, que tinha mais ou menos 12 de pessoas. E ele disse que fizeram o sepultamento. E quando ele saiu assim, aqueles homens que sepultaram ela, os coveiros, estavam sentados sobre a pá. E um chamou e disse assim: essa mulher era uma mulher muito importante, não era? Ele disse: por que você está dizendo isso? Porque nós olhávamos ao redor e nós víamos vários homens de branco com cape. Eram vários homens de branco. Naquele dia, o Senhor mandou uma comitiva de anjos para escoltar aquela mulher até a glória. Você está entendendo, querido? Você tem certeza do amanhã.
E ele diz no 25, a quem tenho eu no céu, senão o Senhor? A quem tenho eu no céu, senão o Senhor? E ele completa, ele fala assim, eu dependo do Senhor. Ele diz, o Senhor tem a chave de tudo. No 25b, e diz assim, na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. Que ele desse homem agora, depois de entrar no santuário de Deus, ele tem um profundo desejo de Deus. E no 26 ele diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem. Sabe o que esse homem chega à conclusão? Agora ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Depois de entrar no santuário de Deus, esse moço descobre quem ele é, irmão. Ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem. Eu sei quem eu sou. No Salmos 40, 17, o salmista diz assim, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas Ele cuida de mim. Quem cuida de você é o Senhor, querido. E no 28, ele diz assim, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele diz assim, eu pus o meu refúgio no Senhor, e eu anunciarei agora todas as suas obras. Esse moço está dizendo agora, depois de entrar na presença de Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero testemunhar que Ele é Deus na minha vida. Esse homem se transforma, esse homem para de olhar ao que está à sua volta, e ele começa a olhar para ele começa a olhar para os céus. Se você observar o texto, parece que ele começa de trás para frente. No 1 ele diz assim, verdadeiramente, tu és bom. Verdadeiramente tu és bom. Querido, Deus é bom. Se Deus não fosse bom, eu e você estaríamos no inferno. Se Deus não fosse bom, os buracos que nós abrimos ao longo da nossa vida teria nos enterrado, teria nos matado. Deus é bom, queridos. Nós não temos o direito de reclamar, nós não temos o direito de murmurar, apesar da luta, você está vivo, Deus é bom. Diga para a pessoa do seu lado assim, Deus é bom. Irmãos, sempre que eu estou perto da Priscila, eu me assusto. Ela dá uns gritos. Já quase matou lá no encontro de casal, chegou perto, dá um grito, Deus é bom! Irmãos, eu quase. E aí, eu falei com ela assim, minha filha, só vejo você dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, por quê? E ela falou para mim, pastor, eu tive um AVC. E os irmãos conhecem a história dela. Irmãos, ela teve um AVC, e ela ficou praticamente toda paralisada. Ela não falava, toda torta, ficou no hospital. Ela falou, pastor, eu fiquei no hospital, naquela situação. E você olhava para ela, as pessoas olhavam para mim, não tinha solução. Não, ele não falava, já ficava babando, tentando falar e não conseguia. E diz ela que num culto de domingo, na hora da ceia, o pastor Valteci estava ministrando a ceia, e ela começou a se lembrar de que quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, Deus falou assim, tudo que eu fiz é bom. Você é bom. Você é o melhor de Deus, querido. Deus te fez. Ninguém pode dizer que você não é bom. Deus te fez. Você é bênção. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. E ela começou a observar. E aquilo entrou no coração dela, e ela começou a dizer assim, Deus é bom dentro dela, e ela não percebeu, queridos, que quando ela começou a se lembrar que Deus era bom, a voz saiu, ela não falava, e a voz saiu, e o pastor falou assim, irmão, pode deixar, Deus está visitando esse lugar, e naquele momento, ela estava sendo curada. Quando você olha para ela, você só quem conhece a história dela. Você nunca imagina que ela um dia teve um AVC, queridos. Porque um dia ela começou a dizer, Deus é bom.
você começa a olhar para Deus. A gente para de olhar para as outras coisas, a gente para de olhar para o outro, e nós começamos a olhar para nós. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que os moabitas, os meninos do som, pode começar a vir, e os amonitas, eles se levantaram contra Josafá. E a Bíblia diz que uma multidão se levantou e vieram contra o rei Josafá para tomar o reinado dele. Queridos, esses outros reinos, eles tiveram inveja do rei Josafá. Queridos, quando alguém tem inveja de nós começamos a viver uma vida complicada, parece que as coisas começam a amarrar na nossa vida, a gente tem que se blindar, olhar para o céu e pedir a Deus para nos revestir. E queridos, esses homens, eles vêm contra Josafá, eles querem o reinado dele, eles olham que ele está prosperando, e eles querem o reinado dele, e ele diz assim que ele começa a ser pressionado, ele tem pressão do lado de fora, ele tem pressão do lado de dentro. Querido, quando a inveja se levanta, quando ela vem de nós, ou quando ela vem de outra pessoa, isso nos pressiona, queridos, e ele diz que ele fica numa situação difícil, ele fica mal. Ele diz até que eu entrei no santuário de Deus. E ele faz como Asaf, ele entra no santuário de Deus, ele entra na presença de Deus. E ele diz assim, ele olha para o céu, e ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para sair da situação. Eu não sei o que fazer para vencer essa luta. E ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou fraco, eu não tenho forças. Mas eu digo uma coisa para o Senhor: os meus olhos estão postos em Ti. Estão dizendo que o exército é forte, mas eu não estou preocupado com o outro. Eu estou olhando para o céu, e quando eu estou olhando para o céu, o Senhor me dá vitória. Eu queria que você se colocasse de pé. Diga para a pessoa do seu lado assim: quando você entra no santuário do Senhor, Ele traz as respostas. Quando eu e você entramos na presença do Senhor, Ele traz as respostas. Entrar no santuário do Senhor é muito mais do que simplesmente estar aqui, querido. É você buscar a Deus. É você e eu colocarmos a nossa vida na dependência dEle. É nós começarmos a olhar para os céus e não para o que está à nossa volta. E quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a ter vitória. Eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse a olhar para dentro de você agora. Olha para dentro de você. Como está o seu coração? Como estão as suas emoções? Quem sabe você está olhando para uma enfermidade, eu sei que arrebenta a gente, fica todo mundo mal, irmão. Mas querido, a olhar para o santuário de Deus, a olhar para o céu, Deus traz as respostas. Às vezes o casamento, o marido, a gente começa a olhar para ele, irmão, porque por causa dele, a nossa vida, nosso casamento prospera, por causa da mulher, por causa do filho, e algumas coisas nos deixam presas, irmão. Mas nessa noite o Senhor te convida a entrar no santuário. Nessa noite o Senhor nos convida a entrar na presença dEle. Nessa noite o Senhor nos convida a olhar para o céu e crer que Ele trará as respostas. Comece a orar e dizer: Senhor, eu quero olhar para o céu. Senhor, eu não quero olhar mais para o que está à minha volta. Diga: Deus, nessa noite, assim como Asaf, Senhor, eu quero fazer uma análise. Eu quero entrar na casa do Senhor. Eu quero entrar na sua presença. Eu não quero mais ser influenciado por aquilo que está à minha volta, mas eu preciso olhar para os céus. É o seu momento com Deus, querido. E Deus nessa noite trará as respostas, e não só a resposta, mas Ele trará a cura. E você vai sair daqui totalmente diferente.
Começa a dizer. A criação se prostra. Entrar no santuário de Deus é se prostrar aos pés do Senhor. Pés, tu reinas, vestido de glória. Os anjos te adoram. Nessa noite Ele trará as Aos respostas. teus pés, pra sempre governará. É tempo de olhar para o céu e dizer: Senhor, Reino não passa. governe a minha vida, Senhor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Diga a Ele. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu, e pra sempre governarás, Senhor, o teu reino não passará. Diga a Ele. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Olhe para os céus. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Nem no céu, nem na terra. Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu E o salmista, ele diz que até que ele entrou na casa de Deus e algo novo aconteceu. Você hoje entrou neste lugar, você nem imaginava, ninguém imaginava o que fosse ser falado, mas Deus, Ele proporcionou essa noite para você. E eu quero perguntar para você, meu amado, você que entrou aqui, talvez você não esteja sendo, até mesmo diretamente, aquela pessoa invejosa, mas o desejo que você tem de ter o bem, a paz dentro de você, faz você olhar para muitos que estão ao seu redor e você esqueceu de olhar para Deus. E se isso tem acontecido com você, eu gostaria de fazer um desafio. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Talvez os seus olhos estão colocados muito nas pessoas ao seu redor. Pessoas que estão se dando bem. Pessoas que até aparentemente estão bem, mas no fundo, o bem que eles estão vivendo simplesmente se dissipa como uma palha. Mas quando você olha para Deus, quando você foca os seus olhos em Deus, você vai ver que a sua vitória é certa. E eu quero orar com você nessa hora. Eu gostaria de convidar você que talvez esteja enfrentando um problema tão terrível e não está sabendo lidar com ele. Deus quer mudar a sua história, vem para cá. Segundo convite que eu quero fazer para você, você está afastado dos caminhos do Senhor, você se distanciou da casa de Deus, mas hoje você entrou na casa de Deus, e hoje você ouviu essa palavra e o Senhor está dizendo: vinde a mim,
Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Traga o seu fardo, coloque aos pés da cruz, saia do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Ou mesmo se você nunca teve um encontro com Cristo, hoje é o dia que Ele quer mudar a sua história. Onde você está? Sai do seu lugar, vamos cantar esta canção. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu Amor sobre derramo, ti. derramo meu Louvor sobre ti. derramo. Derramo meu louvor Ó Santo Deus, sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. derramo meu. Amor. Ó Santo Deus, cante. Ó Santo Deus, Você está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Sai do seu lugar, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Você está afastado dos caminhos de Deus. Você está longe. Hoje você quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Onde você está, levante a sua mão, meu amado. Hoje é o dia da tua vitória, da tua libertação. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, Quero vaso de alabastro. sobre o Deus que sabe me. Maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que todos fechem os seus olhos. Eu queria falar com você, na verdade, que talvez você esteja preocupado com muita coisa que esteja ao seu redor e você tirou os olhos de Deus, meu amado. O Espírito Santo está falando com você, você tirou os olhos de Deus. E é hora de você voltar os seus olhos para Deus. Diga: Senhor, me perdoe porque eu estou olhando muito ao meu redor. Eu estou deixando de te buscar. E isso tem te prejudicado. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Mas talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você se distanciou da graça de Deus. E hoje o Espírito Santo está falando com você. É hora de você voltar. Onde você está, meu amado, eu não posso mudar a sua história. Seu amigo, seu cônjuge não pode mudar a sua história, mas Deus pode mudar a sua história. Onde você está, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Você deixou sua fé esfriar, você se distanciou, você se afastou, e hoje você entrou na casa de Deus. Onde você está, levante sua mão bem alto. Diga: Deus, eu quero mudança de vida. Onde você está? Se você quer também hoje receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, tantas oportunidades você já teve, tantas vezes você já ouviu esse convite, e hoje o Espírito Santo está falando com você. Levante a sua mão, meu amado. Hoje é o dia da sua libertação, da sua vitória. Hoje é o dia que o Senhor quer transformar a sua vida. Onde você está, o Espírito Santo está falando com você. Ele já vem falando com você já há muito tempo. Onde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Hoje é o dia para você quebrar essa cadeia, essas barreiras da sua vida. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui à frente, mas você está tendo essa oportunidade. Onde você está? Onde você está? Eu quero orar com você. Você que é o casal,
Você que está aqui no nosso meio, o Espírito Santo está falando com você. Sai do seu lugar e vem para cá. Esse é o seu momento de você encontrar a libertação. Como o salmista falou, eu entrei na casa de Deus. Foi quando eu fui até o Senhor. E assim, eu percebi que a história muda. Você quer ter uma história mudada? Sai do seu lugar. Eu vou orar por essas pessoas aqui, no nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor, vem aqui, meu Deus amado, de uma maneira tremenda, alcançando cada coração. O Senhor sabe, meu Pai, o que tem passado. O Senhor sabe da dor. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade. Quantas vezes o olhar para o lado tem, ó Deus amado, impedido de ver a bênção de Deus. E eu oro ao Senhor nesta hora, para que Tu venhas ministrando, Senhor, algo novo, fazendo, ó Deus, uma transformação nessas vidas, para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de saber de vocês que estão aqui à frente, se tem alguém que está se reconciliando, ou aceitando a Jesus hoje. Está reconciliando? Você também, querida? Então, vocês duas, por favor, repitam comigo esta oração. Diga assim: Senhor Deus, eu Te agradeço, porque hoje o Senhor me deu esta oportunidade de voltar aos Teus caminhos, de seguir os passos de Jesus. Eu peço perdão, porque eu me afastei, mas eu quero Te agradecer, porque o Senhor me recebeu de volta. E eu recebo o anel novo, eu recebo a roupa nova e um calçado novo para viver uma vida abundante, em nome de Jesus, amém. Deus, eu quero pedir que o Senhor cele essas vidas, marque, sustente, guarde-os debaixo da Tua onipotente mão, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Por favor, acompanhe essas pessoas que estão ali. Os demais podem voltar para os seus lugares. Amém. Quer receber uma oração? A igreja estende as mãos aqui. Vamos orar. Qual o motivo, querida? Tá ok. Qual o seu nome? Deus, eu quero colocar em Tuas mãos a vida da Alice. Ela está aqui, Senhor Deus amado, e ela está buscando ao Senhor, dizendo: eu quero pela minha família algo novo. E eu quero rogar ao Senhor para que o Senhor dê uma experiência profunda para ela, para que o Senhor ministre na sua vida, na sua casa. Peço para que o Senhor venha alcançando-a, em nome de Jesus. Meu Deus, estende a Tua mão. Eu oro, Senhor Deus, para que a Tua presença venha alcançando, Senhor Deus amado, todos os membros da sua família, e que, ó Deus, todas as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus. Eu quero nesta oração também apresentar, ó Deus, a Rosângela Paiva, ali na Itália. Ó Deus amado, que o Senhor venha trazendo Tua vitória e Tua bênção sobre o seu sobrinho Célio, também a Graziele, ó Deus, que pediu oração, Senhor, pelo site, suas finanças, e também a Rosilene ali na Suécia. Nós oramos ao Senhor para que Tu alcance essas vidas e tantos quantos estão assistindo. Nós pedimos para que a Tua bênção venha sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querida. A igreja pode sentar.